Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês. Bom, bastante gente vem me pedindo aí via redes sociais, enfim, ali na sala, para eu falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Bom, pessoal, quando a gente vai falar de gerenciamento de risco, nós estamos falando de uma coisa chamada capital. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está nada mais, nada menos falando do que em proteger esse capital. Então, nós vamos buscar nos proteger em relação ao mercado. Então, eu vou colocar aqui para vocês a questão da proteção. E quando eu falo de proteção, pessoal, qual é a ferramenta de mercado que a gente utiliza para estar se protegendo? Essa ferramenta, ela se chama stop. Então, a base do gerenciamento de risco aí nada mais é do que essa. Você vai proteger o seu capital mediante a utilização aí de ferramenta que é o stop. Então, pessoal, a gente tem que se atentar aí muitas vezes ao tamanho da nossa exposição, e aí aqui eu digo assim, você tem um capital de 10 mil, por exemplo. Quanto de risco você vai colocar em uma operação, quanto você está disposto a perder em uma operação no mercado? Vamos supor que você escolha perder 1% desse capital. Então você vai colocar aí R$100 de risco, na operação. Então você tem o tamanho da exposição, o quanto você quer perder, e baseado nisso você vai ter o tamanho da sua mão. Então qual que é o tamanho da posição também, Então você vai operar aí 2 contratos, 3 contratos. Se for 2 contratos e eu quero perder R$100, quantos pontos eu posso perder? Então você passa a lidar com esse tipo de situação. Então, quando eu falo de gerenciamento de risco, o que eu tenho que estar atento, Tenho que estar atento a algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui esse tipo de coisas. Então, uma delas é controlar a sua exposição no mercado, Então, quanto você está querendo ficar exposto, dentre o que eu já citei aí, você vai pegar aí um capital de 10 mil, você vai colocar no mercado 1% desse capital, então você vai expor 1% do seu capital, você está arriscando R$100. Dentro do gerenciamento de risco, você tem que saber também estimar lucros e perdas. Normalmente aqui, a gente está falando de os lucros, eles têm que sempre sobrepor as perdas. Não dá para as perdas sobrepor os lucros. Por mais que você, erre mais do que ganha. Aqui não estou querendo dizer que você vai errar mais. Estou querendo dizer que por mais que você erre mais do que ganha, quando você lucra, esse lucro tem que sobrepor as perdas, Aí você tem que analisar o custo
da oportunidade. E o que eu quero dizer com isso? Aqui faltou um R, né? Então, o que eu quero dizer com analisar o custo da oportunidade? Você tem que saber se aquela oportunidade, aquele trade que você está fazendo, ele vale ali você arriscar mais ou arriscar menos. Então, em determinados momentos do mercado, você sabe que você tem que entrar com meia mão, porque né, aquela oportunidade não é... Você ainda achou que ela não é tão confiante assim. Então, você acaba entrando com metade da sua exposição. E né, dentro disso, você tem que saber gerenciar o trade antes dele acontecer. E o que eu quero dizer com isso, né? Você vai entrar num trade, o que você precisa saber antes de entrar nele? Você tem que saber qual é o seu alvo, qual vai ser o seu loss e aonde você vai entrar. Não adianta nada você querer entrar num trade se você não sabe, né, qual é o gerenciamento desse trade, o que você vai fazer caso você perca e o que você vai fazer caso esse trade vá para o gain. Então você tem que saber gerenciar o trade antes dele acontecer. Então aqui, né, só mais algumas coisas. Então o que eu quero pontuar dentro do gerenciamento de risco é identificar o ponto da operação. Saber classificar o trade. Então, o que eu quero dizer com isso? Com identificar o ponto da operação. Você tem que saber identificar aonde vai ser o stop, aonde vai ser o gain e identificar o seu alvo. E o que eu quero dizer em saber classificar a operação? Você tem que saber se aquela operação, né, eu estou querendo dizer daí aqui com relação à confiança do trade. Aquele trade você está mais confiante nele ou você está menos confiante nele? É um trade que você já executou várias vezes ou você, né, acha que aquilo vai dar certo? Então, qual é o seu nível de confiança? Por quê? Porque daí você vai, né, cair naquilo que a gente já conversou, que é a questão do tamanho da posição, do tamanho da sua exposição. Então, pessoal, quando você pega aí um capital para trabalhar, você nunca vai poder colocar o seu capital todo dentro de uma operação. Você vai dividir aquele capital. Por exemplo, se a gente estiver falando de índice futuro, você vai pegar aí R$1.000. R$1.000. Então, beleza. Desses R$1.000, eu aceito perder 1%. 1%. Então, quanto que eu estou correndo de risco aí, né? Quanto que eu aceito perder? Eu vou aceitar a perder 1% desse capital. Então, todos os dias, digamos por assim dizer, né? Eu vou lá e vou falar assim, ó, eu aceito perder 1% para ganhar X. Sendo, quando você atinge aquele 1% de perca, você vai para o próximo dia.
E aí você fala, ó, agora eu aceito perder mais 1% desse capital. E aí você vai gerenciando isso de modo que você não, digamos assim, perca todo o seu dinheiro em uma única exposição. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que é isso então, né? Caso surjam algumas dúvidas aí, eu fico à disposição. E a gente vai se falando aí. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.